Hoje eu realmente entendi o que significa escolher o amor acima de tudo. Eu estou escrevendo isso com o coração pesado, porque apesar de ter vivido um dos dias mais lindos da minha vida, também foi o mais doloroso. Nunca pensei que um dia eu teria que tomar a decisão de expulsar a minha própria mãe da minha festa de casamento. Mas aconteceu. E eu não me arrependo. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Mariana Souza, tenho 28 anos, sou professora de História em uma escola pública aqui em Recife. E o homem com quem me casei ontem é o Daniel Carvalho, 32 anos, engenheiro civil, o amor da minha vida. Nos conhecemos há 4 anos, num curso de voluntariado que participamos na comunidade do Coque, dando aulas de reforço para crianças. Desde o primeiro dia, a conexão foi natural, leve. Ele sempre foi gentil, paciente, o tipo de pessoa que te faz acreditar que o mundo pode ser melhor. Eu sempre fui meio fechada, um pouco tímida, mas com ele eu aprendi o que é amor de verdade, aquele que te ensina, te fortalece, te faz querer ser uma pessoa melhor. O problema é que, desde o começo, minha mãe nunca aceitou o Daniel. Ela dizia que não era nada contra ele, mas as palavras sempre vinham acompanhadas de comentários velados, olhares tortos, desconfianças. Frases como "você tem certeza disso?" ou "pensa bem no tipo de família que você quer para seus filhos" eram frequentes. Eu fingia que não via, tentava acreditar que era só preocupação de mãe, que com o tempo ela entenderia. Mas no fundo, eu sabia o que era racismo. E dói ainda mais quando o preconceito vem de dentro da própria casa. Minha mãe, a dona Sônia, tem 57 anos e sempre foi uma mulher forte, trabalhadora. Foi mãe solo, me criou praticamente sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Trabalhou como costureira por mais de 20 anos, batalhou muito para que eu estudasse, e eu reconheço o que ela fez por mim. Mas junto com toda essa força, veio também um jeito duro de ver o mundo, cheio de preconceitos e ideias que ela nunca questionou. Quando eu apresentei o Daniel pela primeira vez, no almoço de domingo, ela ficou fria. Cumprimentou ele sem olhar nos olhos, e durante o almoço ficou o tempo todo tentando puxar assuntos sobre como deve ser difícil ser negro no Brasil, como se isso fosse uma curiosidade exótica. Eu percebia o desconforto do Daniel, mas ele sempre foi educado, sempre tratou minha mãe com respeito. Eu, por outro lado, começava a sentir uma mistura de vergonha e raiva. Era minha mãe, mas era como se eu estivesse vendo uma estranha. Nos anos seguintes, a relação entre eles nunca evoluiu. Ela evitava os encontros, e quando aparecia, fazia comentários sutis, mas cruéis. Certa vez, quando ele me deixou em casa depois de um jantar, ela esperou ele ir embora para dizer que não entendia o que eu via nele, que ele não parecia do nosso meio. Eu lembro de ter chorado tanto naquela noite. Eu amava o Daniel, e não conseguia entender porque ela não conseguia ver o homem incrível que ele era. Quando decidimos casar, eu sabia que isso ia ser um problema. Mas ainda assim, eu queria acreditar que o amor podia vencer o preconceito. Fui até a casa dela, sentei com calma, e expliquei todos os detalhes do casamento. Seria no fim de tarde, num sítio em aldeia, com uma cerimônia simples, ao ar livre, cheia de flores e amigos. Disse que queria muito que ela estivesse lá, que era importante para mim. Mas também deixei claro, com todo o cuidado possível, que não toleraria nenhuma atitude racista. Falei com todas as letras que, se ela desrespeitasse o Daniel ou qualquer pessoa da família dele, eu mesma pediria para ela se retirar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e respondeu só com um "pode deixar, eu sei me comportar". Mesmo assim, eu fiquei com aquele peso no peito. Nos dias que antecederam o casamento, eu vivia uma montanha-russa de emoções. Entre flores, vestidos, decoração e ensaios de fotos, havia sempre aquela preocupação silenciosa: e se minha mãe fizer alguma coisa? Daniel percebia, mas nunca me pressionou. Ele dizia que tudo ia dar certo, que o amor ia falar mais alto. E eu queria acreditar nisso. Chegou o grande dia. O sol estava lindo, o céu completamente azul, e o sítio decorado com flores brancas e amarelas.
Eu lembro da sensação de ver o Daniel no altar, sorrindo para mim, e tudo parecia perfeito. Durante a cerimônia, minha mãe ficou sentada na primeira fileira, ao lado de uma das minhas tias. Ela estava séria, quieta. Eu achei que talvez tudo ficasse bem. Depois da cerimônia, começou a festa. As pessoas dançando, rindo, o clima leve, cheio de alegria. A família do Daniel é grande e animada, todos muito acolhedores. Eles estavam se divertindo, e era lindo ver aquela mistura de pessoas, de cores, de culturas. Eu estava finalmente respirando aliviada, achando que meus medos tinham sido em vão. Até que, por volta das 9 da noite, enquanto o DJ tocava uma música animada, uma das minhas primas veio me procurar com uma cara estranha. Ela me disse que minha mãe tinha feito uma brincadeira na mesa em que estava, e que a coisa tinha sido feia. Eu senti um frio na barriga na hora. Fui até lá. Quando cheguei perto, percebi o constrangimento das pessoas ao redor. Um dos tios do Daniel estava tentando disfarçar o incômodo, e minha mãe estava rindo sozinha. Ela tinha acabado de fazer uma piada racista sobre o cabelo de uma das sobrinhas do Daniel. Algo de mau gosto, como ela mesma disse, mas que, na verdade, foi puro preconceito. Eu congelei. Olhei para ela e, naquele momento, toda a conversa que tivemos antes do casamento passou pela minha cabeça. Eu tinha avisado. Eu tinha implorado para ela respeitar. E mesmo assim, ela escolheu o contrário. A vergonha e a tristeza se misturaram dentro de mim de um jeito que é difícil descrever. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, esperando minha reação. Eu respirei fundo, tentando controlar o choro, e fiz o que precisava ser feito. Pedi para ela ir embora. Calmamente, sem gritar, sem discutir. Só disse que aquele tipo de atitude não cabia ali, que ela tinha ultrapassado todos os limites. Ela ficou indignada, disse que eu estava escolhendo um homem no lugar da própria mãe. E foi aí que eu percebi, não era só um homem. Era o amor, o respeito, a dignidade, tudo o que eu acredito. Eu não estava perdendo uma mãe. Eu estava me libertando de um ciclo de preconceito que eu não queria mais carregar. Ver minha mãe saindo do salão, com as pessoas olhando, foi uma das cenas mais duras da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma paz difícil de explicar. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse realmente me colocado no lugar certo. Depois que ela saiu, o silêncio durou alguns minutos. Daniel me abraçou, olhou nos meus olhos, e eu senti que tudo ficaria bem. Ele não disse nada, não precisava. A presença dele já dizia tudo. A festa continuou, e aos poucos a energia voltou. Meus amigos vieram me abraçar, os familiares dele disseram que estavam comigo. E, de alguma forma, aquela noite voltou a ser o que deveria ser, uma celebração do amor. Hoje, ao acordar ao lado do Daniel, com o sol entrando pela janela e o som do mar distante, estamos passando a primeira parte da lua de mel em Porto de Galinhas, eu entendi que a decisão que tomei, por mais dolorosa que tenha sido, foi necessária. Não quero passar o resto da vida tentando justificar o injustificável. Minha mãe escolheu o preconceito, e eu escolhi o amor. E se isso significa não tê-la mais por perto, que assim seja. Porque eu prefiro 1000 vezes viver cercada de pessoas que respeitam, acolhem e amam, do que de quem carrega ódio no coração. Ontem, no final da festa, antes de irmos embora, Daniel me pegou pela mão e me levou até a pista de dança. As luzes estavam mais baixas, só alguns convidados ainda estavam ali. A gente dançou devagar, rindo, cansados, mas felizes. E eu pensei em tudo o que tinha acontecido. A dor, o amor, a coragem. E percebi que, mesmo com tudo, o amor venceu. E é isso que fica. O amor venceu.